casa, orar pelo seu lar, orar pela sua família, orar para que o milagre aconteça no seio dos seus queridos, entre os seus queridos, entre seus familiares, que haja salvação na sua casa, haja libertação de vícios, haja mudança de pensamento, transformação de coração, que haja curas milagrosas na sua casa. Com a fé de um profeta, estenda a sua mão e fala comigo: grande Deus, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus do meu coração, neste momento de fé, devoção, estou na tua presença, apresentando toda a minha família, deixando no altar a minha casa, o meu lar, pedindo que o Espírito do Senhor faça uma obra poderosa de salvação, transformação de vidas, de perdão de pecados, de curas milagrosas, de libertações poderosas. Eu creio, todo o poder nos céus e na terra está em suas mãos. Abençoa agora, com toda sorte de bênçãos espirituais, toda a minha família. Visita cada um deles. Faz uma grande obra pela minha fé, pela minha confiança, pelo nome de Jesus. Eu peço e eu agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos numa campanha, gente, chamada Amarrando o Valente. É uma reunião de 7 sexta-feira, uma campanha. Jesus fala no Evangelho chamando o diabo como aquele valente que entra numa casa e ele toma posse. E é assim que ele faz, ele entra na vida de uma pessoa e domina a pessoa. Mas quando chega alguém mais valente do que ele, o derrota e o expulsa. E então Jesus é esse que entra para expulsar esse valente, para desfazer as obras do diabo. E o que nós estamos fazendo na sexta-feira é orando para que Jesus entre na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa vida, e que o inimigo não tenha nenhum poder contra nós. Então, em cada sexta-feira, na nossa oração, estamos ali amarrando este mal e damos um nó nessa fita. Hoje será o 3º nó, né? E quando terminar, no 7º dia, nós vamos colocar essa fita aqui com as nossas 7 orações, que já estarão diante de Deus, e eu estarei entregando uma fita vermelha, como esta, inspirado na Raabe, lá em Jericó, quando ela coloca na janela de sua casa, sobre as muralhas de Jericó, uma fita vermelha, que os espias de Israel mandaram ela colocar. Quando Deus destruiu as muralhas de Jericó, toda a muralha ruiu. Somente onde estava a casa de Raabe não foi destruído. Ela, com sua família, estava dentro da casa, em cima da muralha, e foi a única coisa que permaneceu em pé, aquela parte da muralha com a casa da Raabe. Essa fita lá no passado simbolizava o sangue que Jesus ia derramar na cruz. E quando nós colocamos essa fita em casa, nós estaremos confessando que é o sangue de Jesus que nos salva, é o sangue de Jesus que nos perdoa, é o sangue de Jesus que nos justifica, é o sangue de Jesus que salva a nossa casa, protege a nossa família. Então, na última sexta-feira, estarei entregando essa fita. Hoje, nós vamos dar aqui o 3º nó, será a nossa 3ª oração,
na presença de Deus. Pastor, é necessário a gente fazer isso? Gente, eu lhe pergunto, quando Jesus curou o cego de Jericó, ele disse: seja feito conforme a tua fé. E o cego de Jericó passou a enxergar. Em outra ocasião, estava lá um homem cego. Jesus gospe no chão, faz barro, coloca nos olhos daquele homem e fala assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele se levantou. Não sei como ele chegou até o tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé, gente, era um alpendre grande. E havia vários tanques no qual os pastores lavavam as ovelhas. E ali juntava muita gente para se refrescar, para conversar. Era um encontro de pastores de ovelhas. E esse cego chega lá no tanque de Siloé. Quando ele lava os seus olhos, tira aquele barro, o milagre aconteceu na vida dele. Diferente do cego de Jericó. E da mesma forma Deus opera. Tem pessoas que chegam na igreja, numa campanha, ela nunca ouviu falar da palavra, mas quando ela ouve a palavra, ela crê. E o milagre acontece na vida dela, muitas vezes, na primeira vez que ela chega na igreja. Outras pessoas, com o passar de uma campanha, outra com o passar do tempo. Mas a verdade é que Deus opera de várias maneiras. Igual o texto que eu vou ler agora aqui, nessa noite. Então Deus, ele age de várias formas. Você se lembra de Israel sem chover? Uma miséria terrível em Israel. Os rios secando, fontes de água secando, nada crescia, gado morrendo. Por causa da idolatria de Israel. Quando o fogo cai, consome o holocausto, o povo destrói os altares de Baal, mata os profetas de Baal, os profetas de Azera. Aí então Elias, lá no Monte Carmelo, ele faz uma oração para que chovesse. Há 3 anos atrás ele havia falado: não vai cair uma gota d'água. E não choveu durante 3 anos, por causa do coração de Jezabel, coração de Acabe, que levou o povo para a idolatria. Agora os profetas de Baal foram derrotados, os profetas de Acera foram derrotados. E então mesmo Elias vai orar. Lembre-se que há 3 anos atrás ele deu uma palavra e não choveu. Agora ele dobra o joelho e ora. Faz uma oração. E fala para o seu auxiliar, seu ajudante: dá uma olhada lá no fundo, vê se tem alguma nuvem. Não havia nuvem alguma. E Elias ora novamente, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E o ajudante volta e fala: Elias, nada. Elias ora a 6ª vez e nada. Na 7ª oração, o rapazinho olha lá na frente e viu uma pequena nuvem. E falou: olha, pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias se levanta. E Elias avisa Acabe: Acabe, volta correndo do palácio, porque vai chover, e vai chover muito forte, vai cair muita água, vai ser um aguaceiro.
E Acabe monta na sua carruagem, volta depressa. E não demorou muito, a chuva caiu sobre a terra, mas choveu muito a ponto dos olhos d'água brotarem novamente, as fontes de água voltarem novamente, a vida voltar novamente na terra de Israel. Elias falou, não vai chover. E não choveu durante 3 anos. E agora, ele ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez, ele viu uma nuvem lá embaixo. E ele acreditou, falou, corre que vai vir muita água. Mas interessante que, horas antes, ele havia acabado de orar, mal acabou de orar, Deus derramou fogo do céu e consumiu o holocausto. Então Deus, ele age de várias formas. Tem pessoas que chegam na igreja toda arrebentada, e de repente a palavra entra no coração dela, ela crê, Deus transforma a vida dela, se torna uma bênção da noite para o dia. Ela aceitou Jesus, sua vida muda. E tem pessoas que ela vai frequentando a igreja, Deus vai trabalhando devagarzinho na vida dela. Deus age de várias maneiras. O que importa é a pessoa ter fé, se manter firme, sempre confiando, porque a palavra de Deus não falha. E ela nunca volta vazia. Está escrito que a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela irá e fará aquilo que me apraz, aquela que é a minha vontade. Então, sempre que você está ouvindo a palavra, pode ter certeza, se o seu coração está aberto, Deus está trabalhando através do Espírito Santo, fazendo uma obra na sua vida. Então, campanhas que nós fazemos na igreja é para despertar a fé, para mover as pessoas. E, por exemplo, Jesus, certa vez atravessa o mar da Galileia, e de repente chega até ele um homem endemoniado. Lá na região de Genezaré, Gadara, um homem possesso por legião de demônios. E Jesus expulsa o demônio daquele homem. E ele volta para Decápolis, as 10 Decápolis quer dizer Deca, 10 polis, cidade, 10 cidades que eram próximas. A fama desse homem era terrível. Todo mundo tinha esse homem como louco, endemoniado, violento. Jesus falou, volta para Decápolis e dá um testemunho. E então, essa região, Jesus operou muitos milagres. E esse texto que eu vou ler agora para vocês, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 31. Olha o que diz aqui em São Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. É a mesma região que Jesus expulsou o demônio daquele homem, do gadareno. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, olha bem, pôs-lhe o dedo nos ouvidos, e cuspindo, tocou na sua língua, ou seja, pegou saliva e colocou na língua daquele homem. E tirando a parte entre a multidão, e pôs os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. E para terminar, versículo 37. E admiraram-se sobremaneira e diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos
e falar aos mudos. Interessante como Jesus realizou essa maravilha na vida de um homem que não ouvia e que falava com dificuldade. Em algum texto fala que era um homem gago. Quando levaram até Jesus, Jesus o tirou de entre a multidão, levou para o lugar onde estava isolado. Como Deus trabalha. Muitas vezes a pessoa ouve a palavra na igreja e quando ela sai, chega em sua casa, está no trabalho, o Espírito Santo trabalha aquela palavra na vida daquela pessoa. Trabalha no coração dela. E a pessoa muda, sua vida é transformada. Deus, ele age, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. O pastor pode falar, pode gritar, pode pular, mas se Deus não agir, nada vai acontecer. Mas quando a palavra é pregada e a pessoa abre o seu coração e guarda a palavra, o Espírito Santo vai agir, vai trabalhar na vida dela. É o Espírito de Deus que opera, o querer, o efetuar. É o Espírito Santo que leva a pessoa ao arrependimento, a mudar de vida, a se reconciliar, a pedir perdão, a liberar perdão. É o Espírito Santo que transforma e faz a pessoa ser melhor. Sim, é aquilo que Paulo diz, uma nova criatura. O Senhor tirou aquele homem à parte e colocou os dedos nos seus ouvidos. Era um homem que não ouvia nada. E quantas pessoas precisam de um toque de Jesus, que tem seu ouvido fechado para a palavra. Talvez na sua casa tenha pessoas assim, que não quer saber, que você quer testemunhar, falar de Jesus, mas a pessoa não quer dar ouvido. Mas você deve perseverar, continuar insistindo em oração, porque com certeza o mesmo Jesus que colocou o dedo nos ouvidos daquele homem surdo, é o mesmo Jesus que vai tocar nesta pessoa e ela vai passar a ouvir. Porque esta é a vontade de Deus. Ele fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É importante a pessoa ouvir. Mas ali estava aquele homem com essa deficiência, ele não ouvia. E Jesus colocou os dois dedos, um de cada lado, nos ouvidos daquele homem. E depois ele fez algo que com certeza muita gente criticou. Jesus pegou saliva e colocou na língua daquele homem. Olha que coisa! E disse assim, Efatá, que quer dizer, abre-te. E naquele instante, houve um milagre, porque o homem que era surdo passou a ouvir. E aquele homem que falava com dificuldade, passou a falar perfeitamente. Eu imagino o que ele falou. Imagino que ele glorificou a Deus, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu não sei o que ele disse, mas ele falou. Talvez pessoas olhando de longe criticaram. Olha, colocando saliva. Irmãos, quantas pessoas criticam quando nós fazemos uma campanha na igreja?
Quantas pessoas criticam quando uma pessoa faz um voto com Deus? Mas fazer voto agrada a Deus, está escrito. Fazei votos e cumpris, porque isso é agradável ao Senhor. E como Deus abençoa quando a pessoa faz um voto. Não é à toa que o povo de Israel é um povo abençoado. E é um povo que abençoa o mundo todo. Através dos seus cientistas, através dos seus médicos. Quanto bem tem feito para a sociedade. Vacinas, cirurgias, o avanço da ciência que Israel tem proporcionado, bênção para o mundo. Foi através de um voto que Jacó fez quando estava fugindo do seu irmão Esaú, lá no deserto de Padã Arã. Ele acorda e faz um voto a Deus: Senhor, se me abençoares na minha jornada, se eu for até a casa do meu tio Labão e voltar em paz para a casa de meu pai, o Senhor me abençoar, pão para comer, água para beber, roupa para vestir, eu serei fiel a ti. Foi ali que a Bíblia fala sobre dízimo. De tudo que o Senhor me der, eu darei meu dízimo. Foi um voto. E Deus honrou o voto de Jacó. Pois lá naquela terra, mesmo seu tio tentando prejudicá-lo de toda forma, Deus prosperou abundantemente a vida de Jacó. E essa bênção passou para toda a sua família. E até os dias de hoje. Quando você é fiel a Deus, gente, tenha certeza que essa bênção vai alcançar sua casa, vai alcançar sua família. É importante fazer votos a Deus. Para muitos, isso ficou lá no passado. Mas para nós, a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia é a palavra do Deus vivo. E o mesmo Jesus que curou aquele homem, a sua surdez, que curou a sua mudez, ele passou a falar, passou a ouvir, é o mesmo Jesus que nessa noite vai abençoar a sua vida. Quem sabe você precisa ser liberto de um vício, ser curado de uma enfermidade, ser liberto de um problema que te amarra, ter o seu coração livre, perdoar, liberar perdão, ver a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Esse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, ele está aqui ao meu lado através do Espírito Santo e está ao seu lado agora. E é ele que vai nos abençoar nessa noite. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus?